Fala galera, professor Gera Almeida, Geografia com Gera, mais um vídeo para você aqui falando hoje sobre Guerra Fria, isso mesmo. Então coloca teu caderno aí na mão para fazer aquela anotação bisurada, aquele bizu maroto, pressão total, e fica ligado que a gente vai começar em 3, 2, 1, valendo! Pessoal, o que é que foi a Guerra Fria, né? Será que foi aquela Guerra Fria lá da música do Sorriso Maroto? Bota aí, bota a música do Sorriso Maroto aí. Uma guerra fria dentro do meu Não peito. tem nada a ver. Galera, a Guerra Fria foi um momento pós-Segunda Guerra Mundial. Só que para começar a falar da Guerra Fria, obviamente eu preciso contar o contexto final da Segunda Guerra, tá bom? Estados Unidos e União Soviética vão ser os dois protagonistas da Guerra Fria, obviamente disputando um contra o outro a hegemonia do planeta. Daí o termo mundo bipolar, tá bom? Dois polos lutando pela hegemonia política, militar, enfim, cultural, mundial. Bom, ao fim da Segunda Guerra Mundial, logo ali já em 1945, os aliados, né, a tripe ali, a turminha ali que estava batalhando contra os nazistas e o fascismo durante a Segunda Guerra, acabaram se reunindo algumas vezes, né? Como, por exemplo, a Conferência de Yalta. Isso mesmo, foi um momento em que o Winston Churchill, né, o Roosevelt, lá nos Estados Unidos, e o Joseph Stalin acabaram se reunindo justamente para poder definir os rumos do mundo pós-Segunda Guerra, tá bom? Ficou decidido que pós-Segunda Guerra a União Soviética ficaria com o controle, né, com a influência do leste europeu, dos países próximos ali à União Soviética, enquanto os Estados Unidos, o Reino Unido e a França ficariam ali sobre a posse, o domínio e a tutela dos países que saíram da guerra destruídos na parte ocidental, beleza? Bom, dito isto, outro momento em que esses aliados se reuniram foi justamente na conferência de Bretton Woods, isso mesmo, Bretton Woods. E o que é que ficou decidido, Gera, nessa conferência? Basicamente, olha só como os Estados Unidos é mala, velho. Os caras entraram no final da Segunda Guerra, da metade pro final, deram tiro de misericórdia e venderam muita arma, muito medicamento, muito insumo. Os caras saíram cheio de dinheiro, brother. Dólar com força. E os caras disseram o seguinte, olha, a partir de agora, todas as principais transações comerciais mundiais serão feitas em dólar. O dólar virou a moeda central para as transações comerciais. Rolou. Segundo ponto, foram criados organismos internacionais, como é o caso do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e do BIRD, né, que ficou conhecido como Banco Mundial. Esses órgãos, essas instituições financeiras, tinham como objetivo principal dar um suporte financeiro tanto para os países que saíram destruídos da Segunda Guerra, como também para os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, do México, da Argentina, da África do Sul e de tantos outros, né, para obras e, enfim, investimentos em infraestrutura e melhora na condição socioeconômica, tá bom? Dito isto, tá, a gente segue aqui e vai logo para a Guerra Fria. Bom, após a Segunda Guerra, ficou claro, principalmente com o lançamento das duas bombas atômicas ali, Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos estavam mandando um recado para o lado soviético. Cuidado, nós estamos aqui de olho em tudo. A gente jogou a final no mesmo time, mas agora é vida que segue. Basicamente foi isso. E obviamente o Henry Truman, né, que veio posteriormente ao Roosevelt, né, o presidente posterior dos Estados Unidos, no seu primeiro discurso deixou logo claro: temos que cessar, temos que reduzir, temos que frear a influência socialista no mundo. Bom, dito isso, o cara anunciou, né, que estavam indiretamente começando um conflito que vai ser político e ideológico, principalmente, tá bom? Outro momento bastante conflituoso, bastante tenso, foi justamente a crise dos mísseis, quando a União Soviética decidiu simplesmente colocar uma base militar com um lançador de mísseis em Cuba. Cuba ali, vizinha dos Estados Unidos. Os caras fez, esses caras agora, pronto. Na época, o presidente, o John Kennedy, né, ele deu alguns dias para a União Soviética retirar aqueles mísseis e aquela base militar de lá. Do contrário, eles anunciariam a guerra contra a União Soviética. Velho, o mundo passou 13 dias atônico, com medo de uma terceira guerra mundial. Até que ambos conversaram para lá, conversaram para cá. No fim das contas,
Estados Unidos retirou a sua base na Turquia, que estava próxima da União Soviética, e a União Soviética retirou a sua base em Cuba, próximo aos Estados Unidos. Vida que segue. Obviamente, durante esse período você vai ter outras características, como a corrida armamentista, né? A corrida espacial, para ver quem primeiro chega no espaço e posteriormente para ver quem primeiro chega na Lua. A gente viu que a Rússia a União Soviética saiu na frente, mandando a Sputnik, né? E posteriormente os Estados Unidos foi também lá, investiu pesado na NASA e no fim das contas os Estados Unidos acabou chegando primeiro e fincando a bandeira na Lua, ok? Bom, outro problema foi justamente a questão da espionagem, né? Surgimento da KGB, que era a agência de espionagem soviética, e a CIA, que até hoje também existe, a agência, né, de serviço secreto dos Estados Unidos. Então era um espionando o outro, era contra-espionagem, espionagem, enfim. Foi um momento, pessoal, que eles disputavam até no ping-pong. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam até no ping-pong, é impressionante. A Guerra Fria termina em 1991, quando a União Soviética deixa de existir e volta a se tornar a Rússia, com um sistema político totalmente diferente. Atualmente eles são semipresidencialistas, tá bom? O Vladimir Putin vai assumir bom, né, não vai largando o osso, né? Coloca o Dmitry Medvedev porque eles têm um sistema diferente, que eu vou contar em outra aula para vocês também. Mas enfim, no fim das contas, até hoje o cara tem uma influência muito pesada na Rússia, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer nunca, Muro de Berlim. O Muro de Berlim, principal símbolo da Guerra Fria, tá bom? Dividia Berlim, capital da Alemanha, né? Que foi dividida após a Segunda Guerra Mundial. Uma parte ficou sob o domínio dos Estados Unidos, França e Reino Unido, e outra parte ficou sob o domínio dos soviéticos, né? A parte oriental e a parte ocidental. O Muro de Berlim era o principal símbolo que separava a parte soviética da parte capitalista ali dos povos do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos. Beleza? Em 1989, esse muro cai, tá bom? E 2 anos depois, a União Soviética deixa de existir. E aí nós temos o início de uma nova ordem mundial. Mas esse assunto fica para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, Geografia com Gera, suave, tranquilo e fácil. Vem, meu...